Um risco passou a acompanhar os investidores, um risco fiscal. Nas últimas semanas, a possibilidade de um governo mais gastador tem influenciado o movimento das ações na B3. Uma possibilidade que, aliás, assusta muitos investidores. Assusta e com razão. Existe a preocupação de como vão ficar as contas públicas de agora em diante. Com os gastos com a pandemia, o governo vai elevar no final do ano a dívida pública para perto dos 100% do PIB, com riscos à economia. E como isso deve mexer com as ações? No Cafeína de hoje a gente traz números e dados para mostrar como o mercado tem reagido a essas informações sobre gastos. E também vamos mostrar 6 ações que têm subido e as 6 que têm caído com o aumento de gastos públicos no horizonte. Isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o Cafeína está no ar, estou reluzente com este amarelo. Fosforescente, eu diria. Fosforescente. Doni, eu fui à farmácia quase. E perguntei para a farmacêutica. O quê? Você tem algo contra a tosse? Ela falou, não, pode tossir à vontade. Carlos Alberto, que nos acompanha, Carlos Alberto virá. Estamos esperando o final da pandemia. Estamos negociando? Estamos negociando uma participação dele. Onde será que Carlos Alberto bota o dinheiro dele? Qual é o segredo para essa agitação, para esse bom humor, para essa energia às 6 da matina? Não tem segredo. É você fingir que está alegre. Você fica pistola da vida, parece o canarinho pistola, mas por conta dos nossos queridos espectadores, que é o motivo da existência desse canal, nós ficamos felizes. Mas depois você volta a ficar mal-humorado, porque no final são... E tanta alegria, tanta felicidade, tantas piadinhas... Apenas para pedir um like. Um like. Podíamos estar roubando, podíamos estar mentindo, como os muitos políticos fazem, mas estamos apenas pedindo like. Um clique. Pedindo uma inscrição no canal, pedindo, quem sabe, uma mensagem, um comentário, ou para nos seguir, Samidana Oficial e Doni Denútil, o galã das finanças. Você também deve seguir nas redes sociais o Invest News BR. Simbora! Simbora, Samidana, com o combate aos efeitos do coronavírus, os gastos do governo devem chegar a R$1 trilhão esse ano. São cálculos do próprio governo que andaram circulando nos últimos dias. E esse é o maior déficit público de todos os tempos no Brasil, mas não é o único recente. Em 2015 e de lá para cá, a bem da verdade, o governo registrou déficit todos os anos. Olha só, a gente tem 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19 e a previsão para 2020 aí para você ver. Então são todos os anos em que os gastos superaram a arrecadação. Você vê que não tem gasto, não tem partido político. Os 3 governos que tivemos aí nos últimos tempos atravessaram aí. Começa com a Dilma, de 2014 a 2016, pela tabela que você viu. Depois vem Temer, de 2016 e 2018, e aí Jair Bolsonaro em 2019 até agora, e chegou a derrubar um pouco, né? O déficit ficou com saldo negativo para baixo de 100 bilhões. Mas aí tudo estava se ajeitando quando o maldito vírus entrou, e aí temos esse déficit monstro, Doni Denútil. Esses números acabam gerando uma certa apreensão em gestores, executivos de bancos, economistas, enfim. Há quem compare a situação atual com as escolhas do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que acelerou os gastos para manter a popularidade. Mas o que acontece? Com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro agora em alta, o governo teria mais capital político para gastar mais, fazendo essa análise, sempre analisando o que acontece no ambiente de Brasília. E por conta disso, o risco fiscal, segundo esses agentes do mercado, representa 90% da causa para a queda das bolsas atualmente. Como o governo não tem perigo imediato de não ter um refinanciamento da dívida, o temor que os gastos sigam subindo e a gente vai lá na frente pagar essa conta. Só que, dado esse cenário, como o mercado tem reagido? Como? É a questão. Como? Interrogação. Um dos movimentos que se tem notado foi a alta dos juros futuros. Os papéis se valorizam conforme a ameaça de descontrole fiscal
se torna mais forte no horizonte, né? Então, altas que giram em torno de 10% em relação ao patamar anterior. É um dos casos, quando a gente analisa os chamados DIs, né, com vencimentos para diversos momentos aí, Samidana. Qual que é a lógica? Conta pra mim. Você tem um risco maior de me dar o calote, então eu te cobro mais juros. Certo. E, se o descontrole é maior, aumenta a probabilidade de calote, ou até de emissão de papel e uma inflação. Ou de dificuldade financeira, Sim. né? Risco tem que ser remunerado, porque o governo pode estabelecer a taxa de juros de curto prazo, mas os títulos do Tesouro Direto, os contratos futuros são por valor de mercado. Então, os juros futuros, como a gente viu, estão subindo por conta disso, e Bolsa, quando aumenta esse perigo, normalmente cai. Os investidores olham o governo gastando mais, não é assim um risco eminente de calote, mas vai ter mais dificuldade para se financiar. E aí, mais dificuldade, como você falou, taxas mais altas. E olha que, apesar de mais altas, para o histórico do Brasil, não é taxas absurdas, não estamos vendo taxas absurdas. Não, a gente está muito longe dos recordes, né? Na opinião de um banqueiro que falou, inclusive, para o jornal Folha de São Paulo, no caso de uma saída abrupta do ministro Paulo Guedes, os juros poderiam dobrar a partir dos patamares atuais. E o dólar, segundo essa fonte, poderia chegar até R$7. Enfim, é uma possibilidade... Especulação, né? Parte a especulação, uma possibilidade considerada remota hoje. Mas, enfim, trazemos aqui todos os panoramas, todos os recortes, as visões presentes na análise. Tudo é possível nessa questão, mas o que a gente vê, quando tem alguma ameaça, uma fala do presidente vai contra o Paulo Guedes, a Bolsa reage, o mercado de juros sobe, mas até então, quando acontece isso, os dois se juntam, se acertam e voltam ao normal. Agora, quando a gente trabalha com análise econômica, a gente trabalha com possibilidades. E, de fato, se sair o Paulo Guedes, é um dos pilares, né, de reforma, um viés mais liberal, a gente precisa entender o que aconteceria no mercado. Lembrando que a gente tem reforma tributária, que a ideia era votar esse ano, não sei se vai conseguir, tomara que consiga. Temos também a reforma administrativa. Então, essa agenda de mudanças é fundamental para um ambiente de negócios mais interessante e, por conseguinte, alta das ações. Certo. Mas aqui a gente fala de todos os cenários possíveis, né? Vamos pensar as possibilidades no horizonte. Como você me disse, economista não fala 0%, não fala 0% nem fala 100%, né? Não, tudo é possível. Tudo é possível. Quando nada é certo, tudo é possível. Exatamente. Então, Paulo Guedes sai, Paulo Guedes fica, o que acontece? Com o governo gastando mais e com menos reforma, qual é o reflexo nas ações? Pelo comportamento recente do mercado, alguns papéis tendem a andar melhor, outros papéis tendem a andar pior. Então a gente tem aí na tela alguns números para analisar, Samidana, mostrando o que aconteceu com as ações na primeira quinzena de agosto. Klabin, Suzano, Marfrig, Gerdau, Vale e Petrobras tiveram um desempenho positivo, enquanto Itaú, Pão de Açúcar, Bradesco, Via Varejo, B2W e Banco do Brasil ficaram no campo negativos. Dá para falar que nos dias que essa questão está mais tensa, os investidores acabam buscando papéis de empresas que exportam, ou seja, exportadoras. Neste grupo, temos essas citadas, mas também entra CSN, JBS, Braskem e outras mais. E por qual as exportadoras? Eu não sei, eu pergunto para eu mesmo responder, porque o nosso texto é muito bom. eu acho que são entre 2 e 4 razões. Mais ou menos isso. O que a gente tem? Porque, mesmo se a economia se complicar por aqui, empresas com perfil mais exportador vão se aguentar melhor, já que seus clientes estão lá fora e elas também se beneficiam com a estabilidade cambial, ou seja, o dólar sobe, elas vendem dólar, botam o dinheiro para dentro. Também pesa o fato da China estar se recuperando, vem com uma atração maior e acaba puxando commodities que basicamente são as nossas exportadoras. Na outra ponta, então a gente falou das exportadoras, que são as beneficiadas. As que acabam sofrendo mais são as ligadas à economia local. Então a gente tem bancos, né? O cara não vai. O banco tem conta aqui, você não atende outro país, então é muito local, e também os varejistas. E aí, Magazine Luiza, B2W,
pão de açúcar submarino, que são setores mais vulneráveis a essas oscilações que acabam, obviamente, batendo em PIB, taxa de desemprego, taxa de juros e decisões do governo nesse sentido. É isso. Quanto mais dependente do mercado interno, mais suscetível é a ação da empresa aos humores do mercado decorrentes das movimentações políticas, das turbulências políticas, e as empresas exportadoras acabam tendo três principais fatores, né? A China crescendo, o mercado no exterior e a venda em dólar, três elementos que contribuem mesmo em momentos assim. E, Samidana, parte de tudo que a gente falou aqui pode ser resumida numa pesquisa do Bank of America. Ao apontar o que vem como o maior risco para o Brasil, 67% dos gestores entrevistados ou que responderam a essa pesquisa disseram ser o risco fiscal. Na versão anterior da pesquisa, esse fator foi a principal preocupação de 53% dos entrevistados. Então você vê o aumento dessa percepção. E para você ainda ter uma noção adicional, o coronavírus foi lembrado só por 10% desses gestores como sendo a principal ameaça no horizonte. Então, veja que situação, até quase tombei aqui. Mas depois dessas lindas palavras e análises, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser chamar o Giro de Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o tombo de 9,7% no PIB registrado no segundo semestre é como um som distante. Segundo Guedes, a economia brasileira está voltando em uma retomada em V, com recuperação tão rápida no mesmo formato da letra alfabética. A balança comercial registrou superávit de 6,6 bilhões de dólares em agosto. O superávit se dá quando as exportações superam as importações. Foi o melhor resultado para o mês em 32 anos. No acumulado do ano, o saldo positivo subiu 13,7% para 36,5 bilhões de dólares. O lucro da Lojas Renner cresceu 254% no segundo trimestre deste ano. A rede varejista de moda reportou lucro líquido de 818 milhões. A empresa foi beneficiada pelo reconhecimento de um crédito fiscal no valor de R$1 bilhão. As ações da empresa Zoom subiram 47% em um único dia após crescimento gigantesco apresentado no segundo trimestre. O faturamento da companhia no período foi de 663 milhões e meio de dólares. A companhia, que trabalhava com um serviço de chamadas de vídeo, cresceu durante a pandemia e as ações já acumulam alta de 539% do início do ano até agora. A diretora do Fed afirmou que os Estados Unidos vão precisar de mais estímulo para enfrentar a pandemia do coronavírus. Segundo ela, novos esforços também serão necessários para o Banco Central americano cumprir a promessa de maior crescimento de emprego e inflação mais alta. De novo, no replay. O mercado, giramos a notícia, então falta ver o que aconteceu no mercado. Sim. Como foi o fechamento, dólar, bolsa, rodando. Resumão. O Ibovespa, principal índice da bolsa, terminou o dia com alta de 2,82% e mais de 102 mil pontos. As ações da Hering tiveram alta de mais de 9%. Já entre as maiores quedas, Marfrig, IRB Brasil e Cosan. Com queda, o dólar fechou com R$ 5,38. Muito bem, Dona. É isso, Samidana. Chegamos ao final de mais um Cafeína. É o que tem pra hoje. O relógio não para, o tempo urge. Muitas pessoas estão assistindo e atrasadas nesse momento. Sim, porque a gente tá preocupado, porque às vezes programas longos não são bons. Você conhece aquela história? Desculpa ter feito uma carta tão longa, não tive tempo de fazer uma carta curta. Então estamos tentando reduzir e ser mais focados. Perfeito. Então, para terminar aquela piada sensacional, editor, foca na economia.